Sísifo fica de pé. Ele é como um escudo e se mantém firme mesmo após receber duas técnicas mortais do juiz do inferno Aiacos. O espectro pergunta: consegue se levantar? Exatamente o que eu esperava de um cavaleiro de ouro. Recebeu minhas duas técnicas e ainda está de pé. Porém, de qualquer forma conseguirá escapar dos enormes olhos galácticos? Nesse momento, Aiacos ergue uma de suas mãos. No céu, aparecem novamente os olhos galácticos de Garuda, e mais uma vez, Sísifo não consegue parar de encará-los. Os efeitos do olhar da morte galáctica ainda estão no corpo do Sagitário. Não importa quantas vezes ele acendesse seu cosmo, de qualquer maneira, aquela técnica iria queimar mais uma vez os nervos de todo o seu corpo. Aiacos fala que depois de tudo, o cavaleiro não iria conseguir proteger nem seus companheiros, nem aquele barco. Ele diz: sinto muito por você, Sagitário, morrerá se lamentando. O cavaleiro de ouro Sísifo permanece em silêncio diante de Aiacos, porém ele sorri e o juiz se surpreende. Sísifo movimenta sua mão e diz: provavelmente você não consegue entender, não é mesmo? Sagitário eleva seu cosmo, ele atua como o escudo da Terra, o protetor da humanidade, pelo futuro de todos, por um futuro que eles possam viver, para proteger a Terra e ser o escudo da grandiosa deusa que deseja isso mais do que tudo. Essa é a maior felicidade de Sagitário, e por isso ele fará o que for preciso no intuito de conseguir, mesmo que dilacere seu próprio corpo. Aiacos fica perplexo. Qual seria o próximo passo de Sísifo? O cavaleiro diz que iria ganhar aquela batalha custe o que custar, e assim, com seus dois dedos, ele tira sua própria visão. Sísifo se cega para fugir da técnica do olhar da morte galáctica, e ele eleva seu cosmo dourado. Essa é a determinação do Sagitário. Aiacos ainda não consegue entender. Aquele homem arrebentou seus próprios olhos, porém tem um erro. O impacto do seu olhar da morte galáctica é conduzido diretamente para o cérebro. Destruindo os olhos, Sísifo apenas interrompeu a visão do olhar da morte, mas mesmo assim não poderá vencer aquela técnica. O juiz diz que tudo aquilo foi em vão. Dessa vez será o fim do cavaleiro. Porém, Sísifo fala que Aiacos está equivocado. Ele se privou do sentido da visão com o propósito de aguçar seus outros sentidos. Seu intuito é elevar seu cosmo ao limite e assim ultrapassar o sexto sentido e ir muito mais além do sétimo. E assim alcançar o sentido que sobrepõe a todos estes, a essência do cosmo. Sísifo de Sagitário emana uma poderosa energia. Ela explode com uma luz dourada e dissipa a escuridão. Esse é o verdadeiro poder de Sagitário. Até mesmo o Tema, que estava inconsciente no barco, agora acorda e diz que aquele calor, aquele cosmo, era semelhante ao de Asmita na ocasião que se sacrificou. Essa sensação, não, isso era impossível. Sísifo de Sagitário desperta o oitavo sentido. O cavaleiro de ouro voa como se fosse um anjo. Ele desce do penhasco até se aproximar de Aiacos. O juiz do inferno percebe que seu cosmo se elevou. Ele ficou tão poderoso que conseguiu extinguir seu olhar da morte galáctica. Aquele cosmo era quente e desagradável. Que cavaleiro insolente era Sagitário. Aproveitando que Sísifo fez aquela aterrissagem, Aiacos concentra seu poder nas mãos. Porém, antes de conseguir atacar o cavaleiro, Sísifo atinge um golpe certeiro em Aiacos. O juiz fica surpreso. Aquele maldito estava escondendo um poder tão enorme. Como pôde fazer frente a ele com apenas um golpe? Sísifo pergunta se o espectro queria mesmo saber. Isso somente é possível porque seu poder não pertence somente a ele, e sim a todos os seus companheiros. Aiacos fica chocado com aquelas palavras, mas como sempre ele dá muitas risadas. Agora ele compreende. Aiacos é jogado para longe depois daquele golpe. Ele cai no barco de Garuda, que fica ainda mais destruído. Sísifo então diz: Aiacos, o poder que se vale de uma pessoa só é simplesmente ineficaz. Sua essência do cosmos se manifestou para proteger as outras pessoas. Aiacos, um dos 3 juízes do inferno, agora estava pulverizado. O barco de Garuda está todo destruído. Nele podemos ver vestígios das sapures dos espectros. E lá no fim está Aiacos, caído, derrotado em meio aos destroços. Parte de suas sapures está destruída, porém ele ainda está consciente e começa a rir com aquela derrota. Será que esse é o fim de seus laços? Seus subordinados já desapareceram daquele mundo. Os laços da escravidão foram perdidos. Ele então levanta e anda sobre o barco. Já não lhe resta nenhuma alma naquela embarcação caída, porém Aiacos ainda consegue ver em seu trono o corpo de Violet de Behemoth.
Ele fica chocado e diz: ainda está aqui, Violet. Mesmo na morte, o que me resta é apenas você. Ayakos lembra das palavras de Violet: eu sou tua, sou seu fiel apoio. Ele então diz: suas palavras estavam certas. Estou seguro de que entre você e eu existe um forte laço. O espectro acaricia o rosto de Behemoth, porém ela de repente abre seus olhos. Violet atravessa Ayakos com seu punho. Ambos estão com um olhar de medo e desespero. Ayakos dá risadas e diz que entendeu. Esse gigantesco cosmo que te envolve, Violet, agora que você está morta, se tornou o meu executor. Violet de Behemoth é a executora do perdedor Garuda. Tema e Yato seguram Sísifo de Sagitário. Ele estava muito ferido. O Pégaso pergunta se ele estaria bem. Tema queria saber como estavam seus olhos e por que ele se cegou para salvá-los. Sísifo pede para que eles esqueçam aquilo, pois o importante é que estavam todos a salvo. Eles precisavam ir logo e se reunir com Athena. Yato de Unicórnio então concorda com Sagitário. Sísifo chama por Tema, mas eles são interrompidos por um enorme cosmo que emana do barco de Garuda. Yato diz que aquele cosmo seria de Ayakos, então o juiz do inferno ainda estaria vivo. Sísifo diz para o unicórnio não se enganar, aquele imenso cosmo era de outra pessoa, deveria ser daquele outro cara. Tema fica perplexo e ele segura a mão de Sísifo com força. O Pégaso pede desculpas para Sagitário. Ele sabe que Sísifo fez de tudo para protegê-los até aquele momento, mas ele precisava ir até aquele local. Yato pergunta se o Pégaso enlouqueceu. Ele quer ir até o local onde está aquele imenso cosmo. O Sagitário diz para Tema que, como um cavaleiro de ouro, não poderia permitir que um cavaleiro de bronze enfrentasse a morte sozinho e sem nenhum motivo. Mas talvez esse momento se trate da vontade da constelação de Pégaso. Tema afirma que é isso mesmo. Era a vontade de Pégaso. Esse era o seu destino. Sísifo então entende a situação. O Pégaso sorri e diz que de qualquer forma ele vai deixá-lo ir, afinal não tinha condições de impedi-lo, e assim ele sai correndo dizendo para Yato cuidar bem do Sagitário. Yato grita para que Tema espere, mas o Pégaso não dá ouvidos, ele apenas corre até o seu objetivo. Tema pensa: sempre que sinto seu cosmo eu corro até você, não importa onde você esteja. Eu continuarei fazendo isso até o fim. Porque você é a razão pela qual eu luto, Alone. Violet de Behemoth estava sendo controlada por Alone, o receptáculo de Hades. Ele desce dos céus e abraça a Espectro. O ferido Garuda pergunta se o Senhor Hades veio em pessoa por alguma razão especial. O deus do submundo então responde que veio se encarregar do rei Garuda que caiu no chão. Não conseguiu destruir o barco do santuário e muito menos aquele Sagitário. Agora sim o nome dos 3 juízes do inferno está jogado no chão. Eu mesmo irei prestar minhas homenagens no último momento, para os que em outros tempos foram chamados de juízes do inferno. Ayakos, que estava de joelhos, pensa apenas em Violet, mas o impiedoso Hades planeja que o principal apoio do Garuda o ataque. Ele controla Violet para ela dar um golpe e diz: vá minha boneca defunta. A Espectro avança com um soco e Ayakos concentra seu cosmo nas mãos. Porém, no último momento ele desiste. Não, tanto faz. Prefiro sofrer a morte por suas mãos do que morrer solitário. Próximo de acertar o soco em Ayakos, Violet para seu ataque. Até mesmo Hades se surpreende. Garuda e Behemoth ficam frente a frente. Ayakos observa os olhos de sua amada. Eles estavam cheios de lágrimas. O cadáver de Violet estava chorando. Hades começa a rir e diz: pensei que era uma mulher incompetente, sem mais que apenas força, mas parece que eram grandes os seus sentimentos. Como supunha, enterrar juntos esses dois seria o que eu chamaria de ato de misericórdia. De repente Hades é surpreendido pelos meteoros de Pégaso. Os meteoros separam os espectros do deus do submundo e Tema grita: acredita que eu vou deixar você fazer isso? Não irei deixar que você toque mais ninguém, Alone. Na verdade, Alone não, você é Hades. Tema de Pégaso está furioso. Um novo combate contra o deus das trevas irá se iniciar. Tema de Pégaso encara seu amigo Alone, que agora é Hades. Ele diz: e então, Hades, depois de tudo finalmente pude estar frente a frente com você. O deus do submundo observa com seu olhar sereno. O Pégaso havia prometido proteger sempre seu amigo, aquele que gostava de pinturas e era mais gentil do que qualquer outro, seu velho amigo Alone. A conexão com a época da infância é inevitável, e agora acontece o choque dos grandes rivais. Tema agora é Pégaso, e Alone agora é Hades. Do barco da esperança, Yato de Unicórnio e Sísifo de Sagitário observam.
e ainda Ayakos de Garuda segurando o corpo de Violet de Behemoth fica atrás de Tenma. Ele em pensamento diz: esse é Pégaso, o melhor amigo daquele menino que o Senhor Hades utiliza como seu instrumento. No entanto, é como se para eles dois o tempo tivesse parado por um breve instante. Tenma pergunta: e aí, você está bem, juiz do submundo? E então o espectro ri. Ayakos diz: fui um dos juízes do submundo em outros tempos. Não posso crer que haja um cavaleiro de bronze que sinta compaixão por mim. Tenma, porém, responde o espectro: não é por mal nem nada de especial, mas eu não posso sentir compaixão por um vilão como você. É apenas que... já chega, não quero que as pessoas morram sem sentido na minha frente. Tenma anda mais à frente, o juiz do submundo fica em silêncio, e então Hades se pronuncia: como de costume, não é mesmo, Pégaso? Você e essa moral tão ingênua, não poderia suportá-la, eu não o entendo. Farei arder esse ideal, porque nós já deixamos para trás nossa meninice. Eu já sou o Imperador Hades, e você ainda é um simples humano. E ainda tenho mais morte para te oferecer, assim como fiz com sua amada cidade natal, com o Cavaleiro de Libra e com sua preciosa família. Nesse momento as lembranças de quando eram crianças e o fogo das tragédias passam em sua cabeça. Tenma lembra de seus amigos que moravam no orfanato e também de seu antigo mestre Doko. A fúria toma conta do cavaleiro, que fecha seu punho, preparando para o ataque. Ele ergue sua mão frente a seu rosto e diz: tens razão, somos diferentes de quando éramos meninos. Vim até aqui por todas aquelas vidas que você pisoteou diante de mim. Pela decisão que tomaram, muitos deles deixaram de viver. Não permitirei que todas essas percas tenham sido em vão, de maneira nenhuma. O Cavaleiro de Pégaso queima seu cosmo. Ele começa a traçar a sua constelação protetora com as suas mãos. Essa é a hora que Tenma concentra seu ataque. Seu cosmo fica em seu punho e ele diz: é por isso que eu também tomei essa decisão, Hades. O deus do submundo demonstra alguma expressão e Tenma grita o nome de seu golpe, o Cometa de Pégaso. Aquele ataque concentrado cheio de sentimentos e com o cosmo ardente de um cavaleiro vai direto em direção do deus Hades. O deus tenta se defender, porém o braço que utiliza para a defesa acaba se machucando e até sua vestimenta é rasgada. O Pégaso diz: é isso mesmo, minhas dúvidas desapareceram. Como você pode ver, agora a única coisa que penso é em te derrotar. O Pégaso pula em seguida, se aproximando de Hades. O deus esboça um sorriso em seu rosto e um enorme clarão emana dos céus. Do barco, Yato grita pelo Pégaso. Ele diz: Tenma, esse tonto. Ele pensa que pode competir contra um deus, contra Hades. Senhor Sísifo, será possível que Tenma talvez consiga? O Cavaleiro de Ouro de Sagitário então diz que o cosmo de Tenma está pleno e não conhece limite algum, e mesmo sendo apenas um menino, ele já amadureceu bastante. Tenma está caindo de volta para a terra. Ele sorri e Hades também. O deus então diz: me alegra muito, Pégaso, você se aproxima de mim pouco a pouco e consegue levar seu cosmo a um nível tão forte como agora só pensando em mim. Quanta felicidade, Pégaso, meu antigo rival. Tenma fica receioso com as palavras de Hades, e o deus ainda termina dizendo: é por isso que farei a tua alma em pedaços. O deus do submundo ergue suas mãos e faz uma esfera gigantesca de energia. Até nunca mais, Tenma de Pégaso, aquele enorme poder atinge o cavaleiro. Os destroços do barco Garuda em que estavam ficam cada vez mais precários. Tenma também começa a desaparecer em meio àquele grande cosmo. Seria este o fim de Pégaso? Além do som da destruição, não se ouvia mais nada. Yato, Sísifo, Ayakos e o próprio Hades observavam em silêncio, até que o deus do submundo se pronuncia: Pégaso já terá se despedaçado pelo chão. Porém Hades fica surpreso. O Pégaso, deitado nos escombros, empurrava aquela energia com as mãos e um de seus pés. O deus do submundo pergunta: Pégaso, por acaso pode deter o meu poder? Tenma dá uma risada e diz que tudo isso é graças ao seu treinamento na ilha Canon, onde Défteros o ensinou como dominar melhor seu cosmo. Tenma afirma para Hades que aquele grau de poder não será o suficiente para detê-lo. O deus do submundo percebia que aos poucos o Cavaleiro de Pégaso superava aquele poder e assim sorri. O Cavaleiro diz: me apegarei à minha decisão e também à promessa que te fiz, e assim responderei pelas nobres mortes de todos eles com a minha vida. Tenma lembra dos cavaleiros que morreram até agora naquela batalha. Aquele imenso poder de Hades agora brilhava ainda mais. Hades diz:
Pégaso, estou compadecido. Recebeu meu poder arriscando sua vida pela chamada decisão de oferecer o seu próprio punho. Esse seu entusiasmo está presente frequentemente em minha mente. Olhando o tema no chão, segurando aquela energia, Hades lembra do lendário Pégaso das eras mitológicas, trajando a armadura divina e lutando contra ele. Aquele entusiasmo e aquele mesmo golpe. O homem que me feriu uma vez apenas. O homem que feriu o corpo do imperador do submundo na era mitológica. O Cavaleiro de Pégaso. Ligados desde a era mitológica, as lembranças do imperador do submundo Hades são revividas. Ele lembra do trágico momento em que um cavaleiro de Atena o atingiu. Voltando ao presente, Hades diz estar pronto. Ele pede para que o Pégaso se apresse e o ataque com todas as suas forças. Porém, o cavaleiro ainda segurava aquela energia que o prendia contra o chão. Com muito esforço, o Pégaso consegue se levantar aos poucos, empurrando aquele cospe, dizendo: "Isso mesmo, tomei uma decisão, vou pôr um fim em tudo isso, Hades. A tudo que fizemos do passado até agora." Tema se lembra de quando eles eram crianças. Ele conheceu Alone. Seu nome significa solitário. O garoto pergunta se seu nome era esse porque ele se sentia sozinho. E Alone responde que não. Sua irmã Sasha tem estado com ele desde sempre. E é por isso que ele já não se sentia mais só. Porém, de repente, Alone está cercado por escuridão e vermelho, um intenso cheiro de sangue e vários espectros ajoelhados. E voltando à realidade, Tema consegue ficar de pé. Porém, aquele enorme poder ainda causa uma pressão sobre os ombros do cavaleiro. Hades continua se surpreendendo pela forma do Pégaso agir. Meu poder, ele o está recebendo com todo o seu corpo. Não é só isso. Será que está fundindo seu próprio corpo com o meu poder? O Pégaso diz que isso é porque prometeu protegê-lo. Sendo assim, ele não vai deixar que Alone se sinta só. E agora o cavaleiro irá atacar da forma que seus companheiros lhe ensinaram. Assimilarei o teu poder, o poder de um deus, e o fundirei com o meu próprio corpo e com o poder que recebi. Dessa forma vou conseguir fazer explodir a minha vida, para assim pôr fim a tudo. Na verdade não, para dar início assim a um novo começo a todos nós, fazendo um milagre. Tema de Pégaso elevou seu cosmo até o limite. Ele então explode toda aquela energia como se fosse um pequeno Big Bang. O deus do submundo sorri e olha extasiado toda aquela energia voltando para atingi-lo. O Pégaso conseguiu absorver o ataque de Hades, convertê-lo em sua própria energia e assim retornar aquele intenso poder para seu alvo. Aquele poder atinge Hades, que desaparece. Era uma energia tão intensa que consegue chegar até a lua e assim destrói um pedaço dela. O Pégaso está ferido, ele sangra e seu corpo dói muito. E de repente Hades aparece novamente. Ele tem alguns ferimentos e sua vestimenta se rasgou mais um pouco. Tema não acredita em seus olhos, aquilo deveria ser mentira. O deus diz: "Estou surpreso, uniu meu cosmo ao teu e o fez expandir, causando um dano até na segunda lua que eu havia criado em Lost Canvas. Mas no final das contas, eu sou um deus e você é um humano. Um passo, mas um passo apenas não é o suficiente, Pégaso." O Pégaso levanta e o deus do submundo invoca a sua espada amaldiçoada, dizendo: "Um passo leva à realização de um milagre, mas para os humanos é um passo interminável. Você disse que iria pôr um fim nisso. Bem, eu concordo com você, Pégaso. Farei a sua vida em pedaços." De repente o sereno Hades demonstra sua raiva. Tema também fica em posição de luta. Ele diz que aquilo parecia ótimo, porém tinha algo errado. O Pégaso não conseguia mais mover o seu corpo. Alone se aproxima cada vez mais com a espada de Hades. Ele irá acertar o Pégaso. Porém, de repente uma luz aparece atrás do cavaleiro e diz: "Faz muito tempo, não é, meu irmão? Desde o encontro de nós três no santuário, era Athena Sasha. Ela aparece e coloca sua mão sobre o punho do Pégaso. Quem a levou até ali foi o Muviano Atla, que fica no barco da esperança junto dos outros cavaleiros." Athena diz: "Como Sasha, esse encontro me faz feliz."